Desde o seu nascimento há bilhões de anos, a Europa esteve num estado de mudança constante. Seus limites mais selvagens, lembranças imemoriais das forças básicas ainda em ação, acabarão por moldar o futuro desse continente singular. Europa Selvagem. A água fornece 1/5 da eletricidade do mundo. E ela faz isto com algumas das maiores máquinas do mundo: as represas hidrelétricas. Vamos dar uma olhada em uma famosa, a represa Hoover, em Nevada, e ver como ela funciona. Uma máquina como esta bloqueia um rio para formar um reservatório profundo, que usa a pressão da água para impulsionar turbinas, que produzem eletricidade. Parece simples, mas os desafios enfrentados pelos construtores de represas são enormes. Primeiro, como bloquear um rio que não quer parar de correr? Com um monte de concreto? Na década de 30, foram necessários 5 milhões de barris de cimento, que levaram 2 anos para serem colocados, para construir esta parede de retenção. A pressão de toda a água bloqueada do rio é tão imensa que a base da parede tem uma largura superior a 2 campos de futebol para conseguir contê-la. E a parede não é um bloco de concreto único, porque o concreto seca ou cura, emitindo calor. E uma quantidade tão grande de concreto em um único bloco produziria tanto calor que levaria mais de um século para assentar. Por isso, a parede foi construída com uma série de blocos individuais, que esfriaram um por um após sua colocação. Eles foram presos com encaixes como peças de Lego e depois colocados com uma fina mistura de cimento, formando uma parede de concreto mais de 4 vezes mais alta que as cataratas do Niágara. Apenas uma característica principal a torna forte o suficiente para conter o rio Colorado: o seu formato. Está vendo como ela é curvada? Ela tem a forma de um arco que distribui a força da água de maneira uniforme pelas encostas do desfiladeiro. Assim não há pontos fracos. No Lago Mead, a pressão da água é forte o suficiente para literalmente impactar a crosta terrestre. Os desfiladeiros por trás da represa não sentiram a força de nada mais pesado que o ar por muito tempo. Por isso, assim que o reservatório ficou cheio, o peso da água causou centenas de pequenos terremotos. Foi a primeira vez que os geólogos entenderam como os reservatórios artificiais podem impactar a superfície da Terra. O desafio seguinte da represa é usar a pressão da água para produzir eletricidade para 500 mil de casas na Califórnia, em Nevada e no Arizona. Nada mal para uma máquina que não produz uma única nuvem de fumaça. Mas ela produz pressão na água, que é a chave para o funcionamento da máquina. É claro que a água corrente é capaz de gerar energia, mas nada como a água sob pressão. Pense nas vezes em que você lava o carro. O que você preferiria usar? Foi o que nós achamos. E as turbinas da Hoover precisam da mesma coisa. Assim, a represa pega a água do reservatório atrás de 4 torres. Ela passa por canos de 9 metros de largura até as turbinas, localizadas a quase 50 andares abaixo da superfície do Lago Mead. A água é impulsionada para baixo pela força da gravidade. Enquanto desce, a pressão da água aumenta. Quanto mais fundo você vai, mais forte é a pressão. Aqui embaixo, ela é gigantesca e chega a 145 mil quilos por metro quadrado.
É como comprimir 2 elefantes em uma caixa de sapatos. A água pressurizada flui pelos túneis até esses canos afunilados. O efeito afunilado cria um jato d'água que impulsiona as turbinas da Hoover. Mas para gerenciar a produção elétrica da máquina, a água tem que ser controlada. Essas comportas abrem e fecham para mudar a quantidade de água que gira as turbinas. A água que corre por aqui é suficiente para encher 15 piscinas em apenas 1 segundo. Bem, as turbinas estão girando. Mas e agora? Como é que isto se transforma em eletricidade? Um eixo liga cada turbina a um gerador, que abriga um conjunto de eletroímãs que giram perto de um anel de bobinas de cobre. O campo magnético giratório literalmente empurra os elétrons das bobinas de metal. E é isto que cria a corrente elétrica. A Hoover tem 17 conjuntos de turbinas e geradores, que mandam toda a eletricidade produzida para uma série de transformadores, que a enviam para a rede elétrica e todos os seus clientes. Quando foi terminada, ela se tornou a maior construção de concreto do mundo. Os turistas que a visitam ficam maravilhados com seu tamanho e beleza. E nós pudemos ver como seu funcionamento é simples. É só bloquear a água, colocá-la em um buraco artificial, girar algumas turbinas e produzir eletricidade. Nada demais. Queremos acreditar que existe uma razão para tudo. Mas há coisas neste mundo que são estranhas. Que parecem desafiar a lógica. Crer ou não crer? Novos episódios quartas, às 10, no Discovery Channel. Nova série. Estreia quinta às 10 no Discovery Channel. Objetivo: Gerald Ford, especialista em armas a serviço de Saddam Hussein. Missão: ser o primeiro a eliminá-lo. Discovery apresenta a competição entre os serviços de inteligência mais importantes do mundo para encontrar e eliminar Gerald Ford. Guerra de Espiões. Estreia sexta às 11 no Discovery Channel. Ele sabe que há algo naquele lugar. Os animais reagem quando percebem algo fora do normal. Coisas que não vemos. Sons inesperados. Alguma coisa ou alguém que os assusta e quer se comunicar. Talvez forças do além. Instinto Paranormal. Sextas às 11. Só no Animal Planet. Aqui, a pesca é feita com teia de aranha, flechas e pipas. Isso é tão criativo. É muito inteligente. Também são usadas folhas e palavrões. Ah, dito peixe. São técnicas que estão prestes a serem extintas. Alguém de fora pode aprendê-las? Pesca Tribal. Estreia quinta às 9 no Discovery Channel. Vermelho, amarelo e verde. É uma linguagem que o mundo inteiro entende. Os semáforos apresentam diferenças sutis de um país a outro.
mas seu funcionamento é o mesmo. O semáforo moderno estuda, prevê e controla o movimento dos veículos. Cidades grandes lidam com milhões de carros todos os dias. Os motoristas podem até achar que perdem muito tempo no farol vermelho. Mas os semáforos nos mantêm organizados no tráfego. Vamos ver como eles funcionam. O problema do tráfego urbano é que ele nunca é igual. Em muitos cruzamentos de cidades grandes, você vai ver uma caixa de controle de tráfego. Ela é uma espécie de vigia do fluxo do cruzamento. E muitas vezes, consegue a informação necessária daqui. Sob a pista, um sensor de metal registra o passar dos automóveis e envia os dados para a caixa de controle, que os processa. Depois, um programa ajusta a duração das luzes do semáforo de acordo com a contagem dos carros. A informação da caixa de controle é levada para cá. Um centro de comando que recebe informações de vários meios. Sensores nas pistas, câmeras, chamadas para emergência, equipes que trabalham nas ruas, repórteres de tráfego e, claro, a polícia. Essas informações ajudam os operadores a mudar a duração das luzes dos semáforos. Quando não estão fazendo isto, eles estudam simuladores que ajudam a prever o fluxo dos automóveis em um cruzamento e reprogramam os semáforos de acordo com os resultados. Essas caixas também contêm um programa de gerenciamento de conflito. Ele garante que ninguém se machuque por causa de semáforos conflitantes. Se algum deles sair de sincronia, todos os semáforos do cruzamento ficam com uma única cor. Falando de cores, vamos ver como elas funcionam. Lâmpadas de halogênio são usadas na maior parte dos semáforos, mas as lâmpadas de LED estão se tornando cada vez mais comuns. Elas são mais brilhantes e, portanto, mais seguras. Elas duram anos, por isso precisam de menos manutenção e economizam mais de 80% de energia. Os diodos que emitem a luz na lâmpada LED são dispostos em padrões. Eles permitem que a troca de luzes seja mais rápida e podem conter diferentes cores e padrões em uma única lâmpada. Com o crescente número de cidades, o controle dos semáforos também desempenha um papel essencial em permitir que carros de emergência sejam mais rápidos, com a ajuda de um dispositivo móvel capaz de mudar as luzes dos semáforos. Não seria ótimo se todos nós tivéssemos um desses? Ele é um controle remoto dos semáforos, que faz com que os veículos de emergência tenham preferência e é capaz de abrir o semáforo para que eles possam passar. O dispositivo envia um código secreto em infravermelho ou sinais luminosos para um receptor que pode detectar o dispositivo a 900 metros de distância. Quando o sinal é recebido, as luzes mudam conforme o necessário. Isto reduz o tempo de resposta dos veículos de emergência e torna os cruzamentos muito mais seguros para os outros veículos da região. Portanto, da próxima vez que você ficar preso no farol vermelho e sentir que é apenas mais um, relaxe. Aquela caixa ali no canto pode acabar recompensando-o com uma série de faróis verdes nas ruas. Versão brasileira, DPN Santos.